Bom, vou falar um pouco sobre o contexto de Django. Bom, o contexto de Django ele está inserido no quarto período da República, que foi de 1946 a 1964. Esse período ele ficou conhecido como experiência democrática e foi um movimento de agitação popular e envolvimento maior da população com a política, o crescimento econômico e urbanização. Bom, diante dessas coisas que ocorreram, houve grandes transformações, né, em aumento nas demandas da população. Conforme a demanda da população, foram se originando as elites sociais, que seriam os sindicatos trabalhadores. Os sindicatos trabalhadores, né, ele servia para trazer a igualdade para os trabalhadores, né, e montar uma defesa, onde visavam a democracia, a igualdade social e a melhoria pelo sistema escolar no Brasil. Nesse período, consolidou-se uma grande força política, conhecida como trabalhismo. O trabalhismo ele foi desenvolvido por Getúlio Vargas na década de 40, onde o trabalhismo ele insere o trabalhador na política, bem como, bem como podemos citar o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi ganhando força ao longo dos séculos 40, 50 e 60. E esse partido foi desenvolvido por Getúlio Vargas. E essas afirmações ela podem ser comprovadas pelo grande crescimento substancial do PTB e no número de deputados eleitos por esse partido ao longo da Quarta República. Mas, claro, sabemos também que quando surge um partido, surge uma oposição. Nesse caso, a oposição ao esse governo PTB foi a UDN, mais conhecida como União Democrática, né? Era um partido conservador que atuou durante toda a Quarta República e barrou os avanços das pautas trabalhistas e dos direitos sociais. Também a UDN ela se apossou e usou do golpismo, né? Ela esteve diretamente relacionada ao golpe civil-militar, que derrubou Django em 1964 e deu início a uma ditadura no Brasil. Bom, a posse do Django, ela foi um projeto de ampliação de um político trabalhista. Bom, agora vamos falar um pouco como foi a posse do Django, né? Em 1961, João Goulart, o atual vice-presidente do Brasil, não se encontrava no Brasil, pois ele estava na China a mando do atual presidente Jânio Quadros. João Goulart se encontrava na China para trazer e conseguir realizar acordos diplomáticos e comerciais com a China. Neste mesmo período, enquanto o Django estava fazendo digamos que um passeio pela China, o atual presidente Jânio Quadros renuncia à presidência em 24 de agosto. Essa renúncia dele ficou conhecida como autogolpe. Jânio Quadros se encontrava pressionado. Por quê? Pois o Brasil se encontrava em grande momento de crise. O Brasil se encontrava com momentos de crise inflacionárias e um rombo no seu PIB. Diante disso, surgiu uma ideia de Jânio Quadros renunciar para não ficar tão feio para ele. Porém, isso foi perceptível e ficou conhecido como autogolpe. Essa estratégia de Jânio Quadros em renunciar fracassou, e essa polêmica se concentrou na posse do vice, que é o João Goulart. Imediatamente depois da renúncia, ministros e militares anunciaram que se caso Goulart voltasse para o Brasil, ele seria automaticamente preso. E esse era o desejo de grandes militares e conservadores. Porém, essas ações foi considerada golpismo, desde que, uma vez que a legislação brasileira, que é a luz de Constituição de 1946, estipulava que a posse da presidência deveria ser transmitida ao vice-presidente. Logicamente, como o atual presidente renunciou, seria para o Django, o João Goulart, né? E aí os militares não queriam isso. Daí surge uma frente contra isso. Foi Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e, por acaso, cunhado de João Goulart. Ele foi um dos mais importantes e principais pessoas cruciais para ajudar com a posse do Django. Leonel Brizola ele encabeçou a campanha da legalidade. E essa campanha da legalidade, que era para retitular a posse do Django, ela se espalhou pelo país para defender a posse do seu cunhado. Brizola orientou a Django para retornar ao Brasil e prometeu ao Django
que existiria uma resistência armada para ele retornar. O Brizola ele conseguiu apoio internacional e conseguiu também 45 mil voluntários armados, e por fim ele conseguiu também o apoio do exército, que tinha cerca de 40 mil soldados. E também com isso, logicamente havia uma grande possibilidade de uma guerra civil no Brasil. A crise realmente foi real. Porém, com a campanha da legalidade, o Palácio do Perantini, em Porto Alegre, com isso, ocorreu o risco de ser bombardeada por tropas militares que defendiam a saída golpista. Por fim, aconteceu um acordo, né? E João Goulart assumiu a presidência no dia 7 de setembro de 1961. E João Goulart foi o primeiro e único presidente de nossa história a governar de um sistema parlamentarista. E é isso, muito obrigado. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre o governo de João Goulart e a fase parlamentarista. A fase parlamentarista iniciou em setembro de 1961 a janeiro de 1963. João Goulart assumiu a sua presidência durante uma grave crise política. Após a renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 1961, houve uma forte oposição militar sobre a posse de João Goulart, considerado progressista. Leonel Brizola liderou uma campanha chamada Legalidade, com o intuito de conseguir forças armadas, mobilizar forças armadas e mobilizar voluntários para garantir a posse de João Goulart. Para evitar uma guerra civil, foi acordado que João Goulart assumiria o regime parlamentarista com poderes reduzidos a partir do dia 7 de setembro de 1961. O parlamentarismo foi uma solução para a crise política. O governo de João Goulart ficou limitado, transferindo assim para o primeiro-ministro. Os 3 primeiros ministros que ocuparam esse cargo durante esse período foi Tancredo Neves, de setembro de 1961 a junho de 1962, Borrachado da Rocha, de julho a setembro de 1962, e Hermes Lima, de setembro de 1962 a janeiro de 1963. Durante esse período, houve instabilidade política e dificuldade na formalização de coalizões para governar, gerando assim satisfação no grupo de apoio do governo de João Goulart. Durante a fase parlamentarista, houve tensões com os Estados Unidos e políticas externas. João Goulart adotou uma política externa independente, recusando-se a se alinhar automaticamente ou aos Estados Unidos ou à União Soviética. Em 1962, na Conferência de Ponta del Este, João Goulart nem aprovou, nem confirmou as sanções feitas pelos Estados Unidos contra Cuba. As relações com os Estados Unidos pioraram com a nacionalização de minas de ferro em Minas Gerais e desapropriações de empresas americanas por Leonel Brizola. A Lei da Remessa de Lucro de 1962 limitou os lucros de empresas estrangeiras, provocando pressões diplomáticas e econômicas sobre os Estados Unidos. Em 1963, ocorreu o plebiscito e o retorno ao presidencialismo. Insatisfeito com o parlamentarismo, João Goulart e seus aliados insistiram por um plebiscito para decidir sobre o sistema do governo. Originalmente aconteceria em 1965, mas foi adiantado para janeiro de 1963. E com 85% dos votos, a população votou pelo retorno do presidencialismo, o que trouxe certos poderes de volta para João Goulart. A partir de 1963, João Goulart enfrentou uma oposição interna e externa, o que ocasionou na sua derrubada em 1964. E como conclusão disso é que a fase parlamentarista foi
uma solução temporária para a crise política em 1961 e que também a deteriorização com essas relações com os Estados Unidos culminaram em grandes movimentos de golpe, o que ocasionou o golpe de 1964, derrubando o governo de João Goulart e iniciando a ditadura militar. Meu nome é João Vitor Pimenta Soares e vou falar agora sobre a fase presidencialista que ocorreu no governo de João Goulart. Essa fase presidencialista ficou marcada por uma série de reformas, mais conhecida como reforma de base, em que buscava resolver os problemas da estrutura do Brasil na década de 1960. A principal dela foi a reforma agrária, em que o grupo de camponeses buscavam terras para se acessar. E no meio dessas discussões sobre a reforma agrária, entrou nelas o meio de uma indenização para os proprietários que tinham mais de 500 hectares de terra. Em contrapartida, partidários como o PSD e o UDN e latifundiários queriam um pagamento imediato e em dinheiro. Porém, o governo de Goulart propôs compensações por meio de títulos nas dívidas públicas, o que deixou ambos os lados impacientes. Com isso, foi-se retirado um apoio político ao governo de João Goulart sobre os mais antigos, como o PSD, assim deixando Jango encurralado, com a pressão da esquerda, que queria uma reforma imediata, e com a direita, que visavam um golpe. Assim deixando os militares indecisos se ficavam com o lado esquerdo ou com o lado direito, assim deixando a política brasileira com uma grande pressão. Agora eu vou estar falando um pouco sobre o golpismo que rondou a política brasileira na Quarta República. Assim como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart também sentiu na pele toda essa perseguição da extrema-direita, que se concentrava na UDN. Toda essa conspiração de golpe contra João Goulart começou assim que ele assumiu a presidência do país, em que se reunia com diferentes grupos de civis e militares. Então, os grandes nomes das Forças Armadas e também grandes empresários se reuniram para arquitetar planos para ir contra João Goulart, para derrubar ele do governo, em que eram financiados pelos Estados Unidos, demonstrando que os Estados Unidos não estavam nem um pouco contentes com o governo de João Goulart, que queriam fazer de tudo para desestabilizar o poder dele, para que assim deixasse o país mais vulnerável para os interesses norte-americanos. Podemos ver isso em 1962, com o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, em que financiava várias candidaturas de deputados estaduais, federais e de também governadores, que vinham com um viés conservador, em que eram financiados pela CIA, uma inteligência norte-americana. Mas toda essa ação da IBAD foi descoberta e foi derrubada por corrupção eleitoral. Mas ela não foi a única instituição que foi contra João Goulart. Existia também a IPES, um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que era formada por estrangeiros, formada por grandes empresários brasileiros, por militares e jornalistas, em que criaram um cenário que ia contra João Goulart por meio de propagandas, por meio de várias formas, e que tentavam propagar um anticomunismo para ir contra João Goulart. E toda essa aproximação da imprensa e militarismo era parte de uma conspiração e uma ideologia pela Escola Superior de Guerra, a ESG, uma instituição surgida no interior das Forças Armadas FFA, que pregava a junção como garantia do desenvolvimento econômico do Brasil. Isso quer dizer que eles acreditavam que com os militares no poder, juntamente com empresariados, isso faria com que o Brasil conseguisse crescer economicamente. Mas o que eles queriam mesmo era fazer com que o país atendesse apenas os interesses econômicos estrangeiros. Bom, eu sou Vinícius Eduardo, do terceiro ano, turma C, e vou estar falando sobre o golpe militar civil de 1964. Esse golpe ele foi um importante marco histórico na nossa história. Ele ocorreu quando João Goulart foi destituído do poder. João Goulart ele assumiu em 1961 e quando Jânio Quadros acabou renunciando ao seu cargo. João Goulart também era conhecido como Jango. E ele enfrentava uma forte oposição, setores conservadores, militares e parte da classe média também.
e pois tinham suas reformas de base eram consideradas de esquerda, com mudança na distribuição de terras, até no sistema financeiro e na educação. Então, em 31 de março de 1964, os militares deram pretexto que ele seria uma ameaça comunista para o país e iniciaram um movimento para depor ele. No dia seguinte, 1º de abril de 64, ele foi destituído oficialmente do poder e foi para um exílio no Uruguai. Este golpe ele foi apoiado principalmente por empresários, parte da mídia e também até por certos grupos religiosos. E essa ditadura durou até 1985, e durante esse período os militares justificavam sua permanência no poder, que seria para manter a ordem do país da possível ameaça comunista que eles estariam evitando.